Quando nós atingirmos esse ponto da físico-química, onde nós queremos determinar a concentração de uma solução, torna-se muito importante conhecer o significado de quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o número de mols. Acontece que uma solução ela pode envolver mais de um soluto, mais de um cara dissolvido nela. Se isso ocorrer, a concentração só faz sentido se você calcula a concentração para cada um dos solutos. Se você tem, por exemplo, 10 litros d'água, joga ali cloreto de sódio, depois joga ali sacarose, depois joga ali glicose. Você terá 3 solutos e cada um desses solutos tem a sua concentração. Então você tem que fazer uma concentração para cada um dos solutos envolvidos. Lembre-se disso. Concentração só se faz para cada soluto envolvido. Veja, você deve escrever dessa maneira a concentração em mol por litro. Você deve colocar colchete e dentro do colchete a fórmula da substância em questão. Por isso é tão importante chegar aqui sabendo o que significa quantidade de matéria. Quantidade de matéria não é a massa. Massa é o número de gramas que eu tenho da minha substância. Quantidade de matéria é o número de mols da substância em questão. Você tem que se lembrar disso. Quando te pedem a quantidade de matéria, é o número de mols. Muito bem. Se você divide o número de mols do soluto pelo volume da solução, você tem a concentração em quantidade de matéria, que já foi chamada de molaridade muito tempo atrás. Se você usar o termo molaridade, isso é errado. Você não pode fazer isso. Repito, não use o termo molaridade. Se você falar concentração em mol por litro, ainda está errado. O termo atual é concentração em quantidade de matéria. Esse é o termo oficial. Você não pode também usar na resposta, ao invés de escrever mol por litro, você não pode escrever um M grandão, um M maiúsculo, porque o M maiúsculo na química é símbolo de massa molar, e isso é um erro grave. Porque se você escreve NaOH5M, você está me dizendo que tem uma substância pura e que você tem 5 massas molares dela. Veja a diferença. Você nem sequer está me dizendo que está numa solução. Deve-se escrever mol barra litro. Litro com um L maiúsculo. Mol escrito em letras minúsculas. O termo mais atual é mol vezes litro elevado a menos 1. A concentração em quantidade de matéria, ela será dada pela razão entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução em litros. Não adianta você me dizer 5 mol dividido por 500 ml. Não, tem que ser o volume em litros. Primeiro, transforma-se 500 ml para meio litro, considerando-se sempre o número de algarismos significativos que está presente. Não se esqueça disso. No canal eu deixo uma playlist já sobre isso. Por favor, número de algarismos significativos é tão importante quanto cada matéria de exatas que você aprende, porque esse tema está presente em cada cálculo que você faz na química, na física e na matemática. Você não respeita isso, então o seu resultado sai pela metade. Voltando. Você, então, determinando a quantidade de matéria para determinado soluto, dividiu pelo volume em litros, chegou na concentração em quantidade de matéria, que, como eu costumo dizer, é a porta de entrada para a físico-química. Se você sabe
calcular a concentração em quantidade de matéria, você está pronto para estudar cinética química, eletroquímica, que também envolve isso, e principalmente, você estará pronto para estudar os equilíbrios químicos, que é o tema que hoje em dia mais tem caído nos grandes vestibulares. Então, o ponto em que nós estamos aqui é um ponto nefrálgico na química. Você aprendendo a fazer a concentração em quantidade de matéria, você tem um mundo da química se abrindo para você. E olha que engraçado, o aluno, sem saber isso, ele muitas vezes cai de paraquedas nessas partes da química que eu citei para você, ele não consegue evoluir, ele nem sabe o que está acontecendo, e o que está acontecendo é algo simples. Bastaria que ele fizesse esse pequeno ajuste. Enfim, quando você determina a concentração em quantidade de matéria, algo deve ser dito. Não vá determinar a concentração em quantidade de matéria de areia na água. Não vá determinar a concentração em quantidade de matéria de carvão na água. Por que não? Porque é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Ou seja, só se fala nisso se estivermos numa solução. Só se fala em concentração, seja o tipo da concentração que for, quando nós estamos lidando com soluções. E o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. Quando você tem uma mistura homogênea, o soluto desaparece no solvente e as fases não aparecem nunca. Você fica com uma fase só. Dependendo da situação, como no caso do leite, te engana. Num primeiro momento você vê um aspecto só, mas com o tempo o leite separa suas fases. Quando isso acontece, isso não é uma solução. Lembre-se, não queira falar da concentração se você não estiver falando de uma solução. Lembre-se disso. Concentração em quantidade de matéria é indicada por colchete e dentro do colchete a fórmula molecular ou íon fórmula, se for uma substância iônica, da substância em questão, do seu soluto. Repito, é dessa forma aqui que você indica a concentração em quantidade de matéria. O símbolo da concentração em quantidade de matéria é colchete e dentro do colchete a fórmula da substância que é o soluto em questão. Há um outro símbolo também, um M com a segunda perninha puxada e fazendo uma curvinha lá embaixo. E o símbolo do colchete se torna muito mais viável. Por isso o símbolo oficial da concentração em quantidade de matéria hoje é utilizar colchete e dentro do colchete a fórmula do soluto. Nunca escreva M para dizer mol por litro. Nós vamos encerrando aqui, então, essa conversa sobre a concentração em quantidade de matéria e que está nos abrindo porta para entrar de vez no mundo da fisicoquímica.